Então vamos agora, eu quero pedir direcionamento para vocês. Como é que a gente torna a nossa sociedade melhor? Como é que a gente educa as nossas crianças, as brancas e as negras? E nós, enquanto pais, como é que a gente lida com isso para poder transmitir isso para as nossas crianças? Eu sou a irmã mais velha de 6 irmãos. E eu tenho irmãos pequenos de 10, 15 e 8 anos. Lá no Instituto Valquírias, eu li o livro da Lívia Santana Vaz, da Chiara Ramos, que chama Abayomi, o reluzir dos encontros preciosos. Aqui elas falam sobre Ubuntu. Então, referenciar as crianças com as histórias delas. Elas não descendem de pessoas que foram escravizadas, elas descendem de reis e rainhas. Egito fica na África, as pirâmides foram feitas por pessoas negras. Já tem estudos que falam sobre Kemet, sobre esses estudos que se atualizam para escurecer os fatos, porque a gente tende a embranquecer. Machado de Assis, por exemplo, foi embranquecido, ele era um homem negro. Então a gente aprende que Machado de Assis era branco, mas como assim? Ele era um homem negro. Cleópatra também era... Cleópatra também. Várias pessoas foram embranquecidas, né? Que foram trazidas. Chiquinha Gonzaga. Chiquinha Gonzaga. E o que eu penso é o seguinte, como a doutora Cláudia Honora falou, as pessoas brancas, elas estão acostumadas a contar as histórias das pessoas negras. Então, quando eu chego no meu prédio, tem um quadro de cavalaria. São rainhas, princesas brancas. E tem um quadro deplorável de pessoas negras moendo café, e são pessoas escravizadas. Eu sempre falo, e até parece um pouco pesado eu falar isso, mas a gente não banaliza, a gente não normaliza, por exemplo, quadros de pessoas que sofreram o genocídio judeu. Ninguém acha engraçado... Isso é crime. Exatamente. Ninguém acha engraçado ou contemplativo pessoas de pijama listrado trabalhando no Holocausto. Então, por que a gente normaliza as pessoas negras que foram escravizadas? Por que as novelas normalizaram tanto isso? Sinceramente, as novelas que a gente tem aqui é uma barbaridade, porque é a banalização do mal. É a gente normalizar o mal. Quando a gente normaliza o mal, é como se fosse melindre, porque já está enraizado na nossa cabeça que aquilo é normal, e não é normal. Não é apagar a história, mas a gente não precisa celebrar também isso. Celebrar isso não. A gente precisa, na verdade, refletir. Entender por que nós passamos por períodos tão nefastos, como foi o período do Holocausto, como foi o período de escravização. Não tem como a gente avançar enquanto sociedade se a gente não observar esse grupo que são as crianças. Então, esses pais brancos, esses pais negros, eles precisam estar investidos de conhecimento, de letramento suficiente para fazer aquilo que você falou nos bastidores mesmo. Se a escola ela não apresenta essa diversidade, o que você está preparando? Você está preparando seu filho para o quê? Se nessa escola não tem negro, essa escola não tem gordo, essa escola não tem PCD, como que você vai formar um filho dentro de uma bolha, acreditando que aquilo é o exemplo de questões corretas, é exemplo de certeza? Então, a primeira coisa que esse pai, que essa mãe precisa procurar saber é o que é desenvolvido nessa escola. Essa escola trabalha 10.639, essa escola, quais são os livros didáticos, como ela retrata os povos, os originários, os negros, os europeus, como que ela retrata. E nomear, foi o que a Ana Carolina falou. Quando eu falo referenciar, é nomear. Olha, o filho, nós tivemos um período muito triste da nossa vivência, onde pessoas negras foram submetidas à escravização. E isso reverbera até nos dias de hoje. A mãe tá te explicando isso porque no dia da manhã você pode estudar com uma pessoa negra. Você vai ver, não é que você pode, você vai ver às vezes um amiguinho seu sendo deixado de lado porque ele é negro. Você vai perceber que na festa junina, que nas celebrações, essa criança nunca tem o seu parzinho, porque todo mundo não reconhece ela nesses espaços, não acha ela bonita. E aí a mãe não quer que você faça parte desse grupo. A mãe quer que você acolha, que você conhece a história dele para você poder entender e respeitar. Porque essa criança branca que está ali, ela vai reproduzir, ela vai multiplicar esse conhecimento onde ela está. E muitas das vezes as crianças têm esse papel de mudar o inconsciente do pai e da mãe. A gente sabe disso. Nós somos essa criança que às vezes chegou, mãe, mas você jogou papel, casca de banana? Eu tenho certeza que a gente já cobrou nossos pais em algum momento. Mãe, você jogou casca de banana do lado de fora do carro, tá errado. E eles aprendem com aquilo.